finalmente tá chegando o nosso momento de voltar pra Westeros, amada casinha pros fãs de As Crônicas de Gelo e Fogo e, claro, de uma das séries mais aguardadas do ano, a segunda temporada de A Casa do Dragão. Nessa sequência, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar da treta entre verdes e pretos, mas a verdade é que muita coisa aconteceu até chegarmos no ponto que estamos agora. E dentre os zilhões de casos de família, tio que odeia sobrinho, sobrinha que casa com tio, irmão que pega irmã, filho que rouba dragão e muitos outros derivados que dariam um belo tema de programa do João Kleber. Para tudo aí! É importante a gente recapitular tudo o que rolou pra ninguém ficar perdido e todos nós estarmos 100% preparados pra segunda temporada da série que lança dia 16 de junho. Começamos pelo fato de que a gente tá cerca de 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, o que explica a quantidade massiva de dragões que a gente vê perambulando em A Casa do Dragão, porque, né, em Game of Thrones estava escassa a parada. Pois é, meu povo, nós estamos na Era de Ouro dos Dragões, os Targaryen estão bombando e também são os protagonistas da nossa trama. Dentre os pontos focais, nós temos a impetuosa princesa Rhaenyra Targaryen, que, diga-se de passagem, nos lembra um pouquinho a Daenerys em certos momentos. Seu pai é o rei dos Sete Reinos, o Viserys Targaryen, um rei que sempre foi conhecido por ser mais apaziguador, inclusive essa época retrata um momento good vibes. Passeando, todo mundo de boa e é isso aí. Mas, né, isso aqui é Westeros, nunca tá todo mundo de boa. E o grande problema, nesse caso, é a sucessão do Viserys. Ele não teve filhos homens. Rhaenyra é sua única filha. Daí vocês vão me perguntar: ué, qual o problema? A Rhaenyra tem direito à sucessão e acabou. Pois é, galera, o coletivo feminista não chegou em Westeros ainda. Existe um precedente bem claro, por conta de uma série de acontecimentos, que normalizou o favorecimento masculino ao feminino quando se trata de sucessão em Westeros. Ou seja, ordem de nascimento era um fator um tanto quanto descartável quando uma rainha mulher estava em jogo. Basicamente, tentavam achar qualquer tipo de substituto. O filho homem, sendo mais velho ou não, um parente em potencial do rei, até uma anta, desde que uma anta macho acabava sendo uma opção favorecida a colocar uma mulher no trono. Machista! Tendo isso em vista e levando em consideração o fato que o Viserys não tinha filhos homens, o parente em potencial que poderia assumir o trono seria o seu irmão, Daemon Targaryen. Acontece que o Daemon, ele é um cara complicado. Além disso ficar muito claro na série, os livros o colocam como um dos Targaryen mais impetuosos e que amava causar uma confusão. Ele não é um cara do mal, sabe? Mas ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. E digamos que as coisas do jeito dele não são as mais recomendáveis, cá entre nós. Mas temos uma reviravolta no enredo. A rainha Aemma, esposa do Viserys, tá grávida. Blim, blim, blim. Em homenagem ao tão aguardado futuro filho, assumiram que era homem, estavam jogando pro universo, sei lá. O rei e rainha organizaram um grande torneio. O favorito pra ganhar o torneio era o Daemon, mas um cavaleiro aleatório acaba chamando a atenção e ganhando a parada, o Sir Criston Cole. De nada adiantou esse torneio comemoração, porque o que veio depois foi tragédia. A Aemma faleceu ao dar à luz ao seu filho e, na sequência, o pequeno acaba falecendo também. Momentos tristes pra todos nós. Tá geral de luto tentando assimilar o que aconteceu, menos o nosso excêntrico Daemon, que acaba indo até um bordel e faz piadas de mau gosto com a morte do falecido filho de Viserys, chamando ele de herdeiro por um dia. Já chega! O bicho vai pegar! Como podem observar, tudo que o Daemon teve de ousado, ele teve de burro, porque obviamente que Porto Real tá cheio de fofoqueiros. Nesse caso, os fofoqueiros acabam reportando a falta de sensibilidade do irmão do rei à mão do rei, Otto Hightower. Otto Hightower. Entendam, esse cara, ele não é de todo ruim, pelo menos não no começo. Ele respeita super o Viserys, se importa com o reino e tem um grande desgosto pelo Daemon, porque acha que ele é impetuoso demais. A última coisa que o Otto quer é ver o Daemon no trono, porque ele acredita fielmente que ele possa adotar uma atitude vibes Maegor, o Cruel, que, como vocês devem imaginar pelo nome, não foi o melhor rei que o Westeros teve. Dessa forma, quando ele fica sabendo das piadinhas de mau gosto do Daemon no bordel, ele conta tudo ao Viserys. O Viserys já tava meio de saco cheio do irmão, eles tinham uma relação meio conturbada, porque, assim, o Viserys, ele via potencial no Daemon, ele tinha carinho pelo irmão. Ao mesmo tempo, ele sabia que o cara era meio pifado das ideias. Inclusive, boa parte do reino sabia que o Daemon tomava decisões questionáveis e tinha atitudes esquisitas. Mas as piadas do recém-nascido falecido foram a gota da água e ele decidiu oficialmente que o Daemon não será o seu sucessor e o expulsa da cidade. Depois dessa decisão, foi celebrada uma grande cerimônia que consagrou por vontade própria do Viserys a sua filha Rhaenyra como a sucessora oficial do Trono de Ferro. Informação vital a ser guardada. Decisão voluntária do rei. Rhaenyra Targaryen como rainha. Ponto. E todos os lords do reino cientes disso, beleza?
Beleza. O Daemon meio que ignora essa informação e continua agindo como se fosse ser o rei. E a Rhaenyra vai até o tio que tá em Pedra do Dragão com a sua dragão Syrax e o bota no seu lugar. Daí rola um papo que nos deixa claro uma coisa. O Daemon, ele não tem problema em matar pessoas, mas ele realmente não tá afim de arranjar uma briga com a sobrinha. Na real, ele gosta bastante dela, então ele acaba dando o braço a torcer. Bom, voltando a Porto Real. Em que pé estamos? Viserys perdeu o filho e a esposa. E assim, ele não é um senhor de idade, o cara é relativamente novo ainda. Dá tempo de aproveitar um tico. Ou seja, começa a missão madrinha de casamento. Quem será a nova possível esposa de Viserys? A primeira proposta de casamento vem do mestre de navios, também conhecido como Serpente do Mar, Corlys Velaryon, casado com a prima do rei Viserys, Rhaenys Targaryen. E agora vale a gente dar um pause. Lembra que eu disse pra vocês que existiam fatos que estabeleceram precedentes com relação à sucessão masculina ser favorecida à feminina? Pois bem, um desses fatos é a Rhaenys. Rhaenys, também conhecida como a rainha que nunca foi, era a herdeira legítima após o falecimento de seu pai, o príncipe Aemon, que acabou sendo morto por piratas mirianos. Mas adivinha? Claro que arranjaram um jeito de colocar o primo do tio do papagaio do irmão do Aemon pra ficar no lugar. Tudo pra evitar uma mulher, mesmo ela sendo a legítima herdeira ao trono. Machista! Tá, não era o primo do tio do papagaio, era só o irmão do Aemon mesmo. O Baelon, que era importante. Mas vocês não sabem, o Baelon, ele acaba morrendo por conta de uma doença e adivinhem quem não é colocada como sucessora? Pois é. Ao invés de reconhecerem a Rhaenys como sucessora legítima, convocaram um grande conselho pra determinar quem seria o futuro rei ou rainha. Só que não. Tinham 14 possíveis reivindicações e as discussões duraram 13 dias. Os finalistas foram Laenor, filho da Rhaenys, e Viserys, filho do Baelon. O resto é história, né? Porque a gente já sabe quem foi o escolhido, o Viserys. Pois bem, voltando. A ideia era que o Viserys casasse com a filha da Rhaenys e do Corlys Velaryon. Uma vibe meio incesto, mas já sabemos que os Targaryen têm essa pira de manter a linhagem de sangue em alta, casando com familiares. O único problema é que a filha deles era nova demais pra casar, mesmo no cenário medieval. Por conta disso, ele acaba escolhendo outra pessoa pra se casar. A filha da mão do rei, Alicent Hightower. Por um acaso, uma das melhores amigas de Rhaenyra Targaryen. Alicent e Viserys acabam se aproximando por conta de uma manobrinha básica do Otto, que incentivou a filha a se aproximar do rei durante seu luto. Sem segundas intenções, claramente. E bom, no final do dia, o Viserys e a Alicent acabam se casando. E os dois foram rápidos no gatilho, viu? Porque 2 anos depois, eles já estão com seu primeiro filho, Aegon Targaryen. Em se tratando de um filho homem, o povo começa a assumir que o Aegon assumirá o trono de ferro, deixando a Rhaenyra de escanteio, independente da coroação que rolou anos antes. Mas o legal é que o Papi Viserys se recusa a aceitar essa ideia. Ele tá tipo, tamo junto, filha. Você é das minhas, confio em você e quero que você continue sendo a herdeira do trono de ferro. Girl power. Enquanto isso, o que rola com o nosso querido sumido Daemon Targaryen? Pois bem, ele recebe essa notícia, mas ele tá um tanto quanto ocupado com a Guerra dos Degraus, uma série de batalhas navais e por terra que o Daemon lutou junto ao Lord Corlys Velaryon contra a Triarquia, sob o controle dos Degraus, um conjunto de ilhas localizadas no sul do Mar Estreito. Inclusive, essa batalha rendeu algumas das cenas mais épicas da temporada e com ela, o Daemon se declarou rei dos Degraus e do Mar Estreito. Após essa batalha, ele volta pra Porto Real e pede perdão ao Viserys, que o aceita de volta de bom grado. Uhul, todo mundo feliz e bem resolvido. Só que ninguém tava mais feliz com essa volta do que a Rhaenyra, que viu o Daemon como o tio descolado, que saia com elas escondidas à noite e topava engajar em umas loucuras. Exceto que acontece o que ninguém, exceto todo mundo, tava esperando. O Daemon e a Rhaenyra acabam se beijando, e num bordel romântico e tal. Não é Game of Thrones se não tem incesto, né, meu povo? Mas, curiosamente, o Daemon não quer ir até os finalmente. Ele deixa a Rhaenyra com um gostinho de quero mais, e nisso, quando ela volta pro castelo, ela acaba dando uns beijos no seu guarda-costas, o Criston Cole. Lembra aquele cavaleiro avulso que a gente comentou lá no começo do vídeo, que ganhou o torneio sediado pelo Viserys e pela Aemma, quando a Aemma tava pra dar a luz ao filho? Enfim. Pois bem, vucu-vucu com o guarda-costas é proibido, mas os dois estão querendo e acaba rolando. Qual o problema disso tudo? Lembram que Westeros é a terra dos fofoqueiros? Pois bem, acaba chegando no ouvido do Otto Hightower, nosso correspondente choquete de 7 Reinos, as informações sobre as saideiras da Rhaenyra e ele tenta dar uma queimada no filme dela pro Viserys. Afinal, o que ele mais quer é que o seu neto, o filho da Alicent, o Aegon, seja o futuro rei, e não a Rhaenyra. As férias do paraíso acabam e depois de um dia vestindo a camisa da parceria, o Viserys e o Daemon brigam novamente, porque, né, não dá pro seu irmão anos mais velho, tá investindo na sua filha. Isso gera um grande bafafá, inclusive uma conversa franca do Viserys com a Rhaenyra, a qual ele
tem que lembrá-la que o coletivo feminista não chegou em Westeros ainda e não seria bem visto ela transar antes do casamento, muito menos com o Daemon. A Rhaenyra veste a camisa da advogada de defesa e diz que não rolou nada, e que o Viserys precisa dar um double check nas fontes dele, que o correspondente Choquei, ele tá trabalhando só com fake news. O Viserys acaba pensando nisso, e ele chega à conclusão que o Otto ele pode estar enviesado por conta de toda a questão do neto ser um possível sucessor, e aí ele acaba o retirando do cargo de mão do rei. A Alicent, obviamente, fica muito chateada e questiona o porquê da Rhaenyra ter feito isso. No que o Otto avisa a filhota: minha querida, bom dia. A Rhaenyra não é mais sua amiga, ela é uma rival. Ela ameaça a sua posição e a do seu filho como legítimo herdeiro do Trono de Ferro, porque afinal, quando você joga o jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre. Bom, pra abafar o caso, Rhaenyrinha precisa se casar. Por isso, Corlys e Rhaenys voltam pra trama e a ideia é que o filho deles, o Laenor, se case com a princesa. Acontece que o Laenor não joga nesse time. Ele é homossexual e a Rhaenyra já saca isso rapidinho. Ela abre o jogo, diz que o casamento vai ser um lance político e que eles podem continuar se relacionando com quem quiserem. O que acha de relacionamento aberto? Eu acho muito bom. Então, o Laenor continua com seu namorado secreto e a Rhaenyra também. No caso, o Criston Cole, que é o boy das antigas. Acontece que o Criston, ele não tá muito bem com essa situação. Ele tem a bússola moral e tal, ele começa a entrar em pinel porque sente que o que ele tá fazendo é errado, enfim. A cerejinha do bolo acontece no casamento da Rhaenyra e do Laenor. Casamento, né, gente? Qual foi a última vez que um casamento deu certo em Game of Thrones? O casamento dá início à Era dos Verdes versus Pretos. A partir do momento que a Alicent aparece atrasada com um vestido predominantemente verde, uma cor que remete guerra pros Hightowers. Isso estabelece a clara rivalidade entre Alicent e Rhaenyra. Mais do que isso, a Alicent também tá com novos amigos. Novos amigos fofoqueiros. Perdeu o correspondente Choquei e ganhou o Larys Strong, filho da nova mão do rei, o Lionel Strong. E o Larys, ele não chega com pouco conteúdo na mesa, não. Ele já solta de cara pra Alicent que a Rhaenyra tá tomando um chá de aborto pra evitar qualquer possibilidade de estar grávida depois do incidente que rolou com o Criston Cole. A Alicent vai atrás de informações e recebe de bandeja a confissão do Sir Criston que realmente rolou o vucu-vucu com a Rhaenyra. E a Alicent começa a ficar virada no giraia, porque, tipo, a Rhaenyra tem liberdade pra fazer tudo, sem ter consequências, enquanto tá ela lá cumprindo as obrigações como mulher do rei. Enfim, a gente tava falando de casamento, né? E eu dei essa pequena devagada. Voltando ao caso estabelecido no casamento. Além de se dar início à Era dos Verdes versus Pretos, nós temos um incidente que muda bastante o jogo. O Criston Cole sai na mão com o amante do Laenor Velaryon, após o amante achar que seria uma boa ideia chegar no Criston e falar: e aí, irmão? Somos dois amantes, hein? Óbvio, o temperamento controlado claramente não é o forte do Criston, que ao invés de virar e falar: oi, não gostaria de ser chamado de amante. Não, ele mata o cara na porrada. Depois disso, rola um time skip de 10 anos e as coisas começam a esquentar. Que dia memorável! Princesa Rhaenyra dando luz ao seu terceiro filho. E olha que coincidência! Nenhum dos filhos parece ela, nem parece o pai. Todos eles parecem bastante com o novo comandante da patrulha da cidade de Porto Real, Harwin Strong. Fato é, Rhaenyra e Laenor levaram bem a sério a ideia do casamento aberto e a Rhaenyra acabou criando uma família com o Strong. Não foi papo de um filho bastardo, foram 3. E adivinha quem não tá nada feliz com isso? Alicent Hightower, que aparentemente nos últimos 10 anos adotou a postura meninas malvadas e incorporou a Regina George quando se trata de provocar a Rhaenyra. O Viserys ainda tá vivo, mas a gente descobre que não tão bem assim, porque parece que os 10 anos que se passaram valeram por 100 anos pra ele. Isso porque ele tem uma doença bem grave, um tipo de lepra que corrói lentamente seu corpo enquanto ele ainda vive. É curioso, porque essa doença pode funcionar também como simbolismo para a falta de adequação do Viserys como rei de Westeros à época, bem como por conta da desintegração da sua unidade familiar, que ele não foi capaz de conter. Nesse sentido, depois do nascimento do terceiro filho bastardo, a Alicent chuta o pau da barraca e vai falar com o Viserys, afirmando que claramente os filhos da Rhaenyra não são do Laenor. O Viserys ignora essa informação, na verdade ele continua ignorando, porque claramente não é só a Alicent que pensa isso. Porque se fosse verdade, ele teria que executar todos os filhos, então ele simplesmente ignora a parada. Bom, agora nós temos várias crianças Targaryen protagonizando Como Treinar o Seu Dragão versão mais 18. Nós temos os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent, todos treinados por Criston Cole, que virou best friend forever da Alicent, porque no final do dia, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles nutriam a amizade falando mal da Rhaenyra. Tendo em
vista que existe uma clara amizade com a Alicent, o Cole, como treinador dos pequenos, obviamente acaba favorecendo os filhos da Alicent, sendo um tosco com os filhos da Rhaenyra. Quem não fica nada feliz com isso é o Harwin Strong, que eventualmente sai na mão com o Cole. Isso acaba chamando uma atenção indesejada para toda a situação dos filhos bastardos, o que leva o Harwin a sair da cidade. O Harwin sai, mas o seu pai, Lionel, continua como mão. E adivinha quem acaba se sentindo injustiçada novamente? A Alicent, porque na visão dela, o pai dela foi dispensado como mão por um motivo similar, mas lá estava o Viserys passando pano para a situação mais uma vez. Ela resolve desabafar sobre isso com um amigão, Larys Strong, que acaba levando as insatisfações da Alicent a sério demais. Em uma viagem a Harrenhal, o Lionel encontra com seu filho Harwin e ambos morrem em um incêndio. Coincidência? Acho que não! A Alicent não fica muito feliz porque ela não queria que os caras morressem. Inclusive, isso só faz com que o Larry seja ainda mais questionável, porque, né, compactou com a morte do pai e do irmão. Mas no final do dia, Alicent e Larry continuam parceiros e a parada vira em troca das suas informações, eu te mando um pack do pezinho. Enquanto isso, o nosso querido Daemon, ele tava casado, mas, acontece um acidente com a esposa dele. E ele resolve dar em cima da Laena Velaryon, filha do Corlys e Rhaenys, a menininha que quase casou com o Viserion, mas que era muito nova pra tal. Apesar deles serem um casal feliz, impetuoso, com química, 2 filhas e tudo mais, tudo acaba em tragédia por conta de outro parto mal sucedido e a Laena acaba falecendo, na verdade cometendo suicídio de tão doente que ela tava. Uma cena super marcante da temporada também, quando a Vhagar a queima viva. O funeral reúne todos os Targaryen e os queridos Rhaenyra e Daemon se reaproximam, até porque, né, ela precisa consolar o tio que tá em luto. O luto de milhões, porque os dois aproveitam a praia pra dar uns beijos e efetivar os assuntos mal resolvidos de 10 anos antes. Mas eles não são os únicos Targaryen aproveitando a praia. O nosso querido Aemond Targaryen tá dando uma voltinha inocente também. O Aemond, ele é o segundo filho do Viserys e Alicent, ele é o irmão do Aegon. O problema é que ele sofre bullying porque ele é o único dentre as crianças que não tinha um dragão, mas não por muito tempo. Com a morte da tia, ele tem a ideia brilhante de tentar domar o dragão que antes era dela. Dragão esse conhecido nada mais, nada menos como Vhagar, dragão fêmea que faz parte do trio original de dragões que viveram durante a conquista. Balerion, montado por Aegon, o Conquistador, Meraxes, montado por Rhaenys, e Vhagar, montada por Visenya. E não é que o menino consegue? Ele acaba domando a Vhagar, o que não agrada nem um pouco as 2 filhas do Daemon, que acusam o Aemond de ter roubado a dragão da recém-falecida mãe. O Aemond meio que taca o foda-se, e isso desencadeia uma briga entre o elenco de Como Treinar o Seu Dragão, versão mais 18. Parecia uma treta comum de crianças, até o Lucerys, filho da Rhaenyra, fazer com que o Aemond perdesse o olho direito. Bom, você já deve imaginar que isso não ajudou na relação conturbada entre Alicent e Rhaenyra. Em um surto de fúria, a Alicent diz que um dos filhos da Rhaenyra também deveria perder um dos olhos. O Viserys, novamente, passa pano pra situação, diz que a Alicent precisa se acalmar, e mais uma vez, a inimizade é nutrida. Esse acontecimento faz com que a Rhaenyra taque o foda-se ainda mais e pense com o Daemon. Ó, meu querido, quem é Alicent Hightower na fila do pão? Nós somos os herdadeiros Targaryen. Vamos nos casar? E aí vai ser nota 10, porque ninguém vai questionar o fato de ser uma mulher no trono, visto que você vai reinar comigo. O Daemon, ele topa sem hesitar. Acontece que essa ideia não seria muito fácil de executar, porque a Rhaenyra continuava casada com Laenor, e não existe divórcio em Westeros. O Laenor teria que morrer, e isso que acontece. Rola um teatrinho pra todo mundo achar que o Laenor faleceu, enquanto na verdade ele topou fingir a própria morte pra viver sua vida em paz. E nisso, Rhaenyra e Daemon estão livres pra casar, e eles se mudam pra Pedra do Dragão pra viverem felizes pra sempre. Yay! Até eles precisarem voltar pra Porto Real, porque o Viserys está nos 45 do segundo tempo, prestes a bater as botas. Com a incapacidade do Viserys de fazer qualquer coisa, basicamente, quem tem o controle de tudo nesse momento são os Hightower, principalmente a Alicent e o Otto. Entendam, eles não podem simplesmente afirmar que os filhos da Rhaenyra são bastardos, mas eles podem aumentar cada vez mais a dúvida para favorecer a sucessão do seu primogênito, Aegon. Em uma outra cena, também considerada uma das mais épicas da série, o Viserys decide fazer a sua última aparição como rei, reiterando novamente o seu posicionamento a favor da filha Rhaenyra e dos seus filhos. Com todo mundo na cidade, o Viserys faz um esforcinho para participar de um jantar em família, que reúne todos os queridos. E óbvio, motivo de comemoração, porque os 2 filhos da Rhaenyra casariam com as 2 filhas do Daemon, o que fortaleceria a relação Targaryen-Velaryon. Tudo muito feliz e alto astral até o momento que o vovô Viserys vai dormir. Aí geral mostra as garrinhas, porque né, quase ninguém da mesa se suporta. Nisso, o nosso ousado Aemond, que teve o olho arrancado anos antes pelo Lucerys, resolve fazer um brinde aos sobrinhos e os chama de garotos fortes, em inglês Strong Boys. Trocadilho, porque né,
que eles são filhos do Harwin Strong. Isso desencadeia uma tretaça e fica estabelecida uma certa rivalidade entre Daemon e Aemond. Tempos depois, finalmente acontece o que todos sabiam que eventualmente rolaria: a morte do Viserys. A Alicent estava com ele no momento da morte, nos seus últimos momentos, e numa cena meio que ele tava balbuciante e tal, ele fala que o Aegon deveria ser rei. Acontece que ninguém sabe direito o que isso significa, porque ele tava meio cray-cray das ideias, e sei lá, podia ser o seu antecedente Aegon, ou mesmo o filho da Rhaenyra com o Daemon que chama Aegon também. Enfim, esse é o resultado de botar, ou querer botar, o nome de Aegon em todo mundo. Mas a Alicent leva essa constatação como uma afirmação de que o último desejo do Viserys fosse que o filho dela e dele se tornasse rei. E óbvio que ela divide isso com o conselho. Um dos membros do conselho questiona o quanto essa afirmação seria conveniente, visto que em vida o Viserys ele sempre foi muito claro sobre a insistência de ter a Rhaenyra no trono. O Criston foi dar um sossega-leão no conselheiro e ele acaba o matando, o que gera uma instabilidade geral sobre o que tá rolando nos bastidores do reinado. Falando em reinado, afinal quem é Aegon, o primogênito do Viserys e da Alicent? Em poucas palavras, e de forma bem direta, ele é um tosco, além dele não ter uma bússola moral muito boa. Óbvio que os Hightower estão relevando esse fato, convocam os lords e falam tipo, ó, Rhaenyra tá em baixa, agora o Aegon vai ser rei, ajoelhem aí e aceitem, enfim. Nisso, organizam uma baita celebração em Porto Real pra coroar o Aegon como novo rei. O Aegon não tava muito feliz com essa ideia, mas a partir do momento que ele recebe o apoio do povo, ele demonstra que tá curtindo a atenção. Mas óbvio que nenhuma comemoração em Game of Thrones pode ser tão, digamos assim, comemorativa. No meio da celebração, que ficava em cima do Fosso dos Dragões, Rhaenys, a craque do jogo, aparece quebrando tudo com a sua dragão Meleys e dá um apavoro na galera. Ela voa até a Pedra do Dragão e conta pro Daemon e pra Rhaenyra que o Viserys tá morto e que coroaram o Aegon como rei de Westeros. E a partir daí começa a ser criada uma divisão entre apoiadores da Rhaenyra e apoiadores do Aegon. Nisso, o Otto vai até a Pedra do Dragão dizendo que a ideia é que todo mundo fique em paz, que a situação não precisa acabar em guerra. Ajoelha aí, aceita o Aegon como rei, tá tudo certo. Isso evitaria uma guerra civil e todo mundo poderia viver em paz. A Rhaenyra decide traçar uma estratégia a partir disso e analisar as possibilidades, porque, né, se vai rolar uma guerra, outras casas vão estar envolvidas, inclusive as nossas queridinhas. Lannister, Stark, Baratheon, Tully, toda a galera. Eles já estão com um aliado super poderoso, os Velaryon, que são praticamente os líderes de toda a parte naval de Westeros. Isso sem falar que eles têm mais dragões que a Turma dos Verdes. Os filhos da Rhaenyra, então, sugerem que ao invés de enviarem cartas para propor alianças, que eles fossem pessoalmente aos locais, voando com seus dragões até lá. Até porque, né, chegar com um dragão não é pouca bosta. O irmão mais novo, Luke, vai até Ponta Tempestade, sede da casa Baratheon, pra tentar uma aliança. Acontece que o Aemond chega lá antes, eles tiveram a mesma ideia. Detalhe, ele chega com a Vhagar, o maior dragão vivo à época. Apenas. Os Baratheon comunicam ao Lucerys que eles já estão aliados aos verdes, então ele dá as costas pra ir embora, de mãos vazias, porque, né, não tem muito o que fazer. Mas óbvio que o Aemond, ele não deixaria esse encontro barato, afinal, o Luke, o Lucerys, foi o responsável por arrancar o olho dele fora. Ele vai dar um sustinho no sobrinho e as coisas meio que saem do controle, e a Vhagar acaba jantando o dragão Aurex e, por consequência, o Lucerys. Entendam, até esse momento, não havia uma guerra declarada oficialmente, uma guerra propriamente dita. Mas depois disso, o bicho pegou. A reação do Aemond à situação mostra que ele não tinha intenções de matar o sobrinho, mas isso acontece e, bom, agora o caos está oficialmente instaurado. A temporada acaba com o fato constatado que qualquer tipo de chance de existir um acordo de paz acaba de ser tacado pela janela. E a Rhaenyra tá com sangue nos olhos. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso recap da primeira temporada de A Casa do Dragão, pra aquecermos antes da segunda temporada chegar. Lembrando que os episódios eles serão lançados todo domingo a partir do dia 16 de junho. E você gostou do vídeo? Aproveita pra deixar o seu like e conta nos comentários quais são as suas expectativas pros novos casos de família dos Targaryen.